Bom, hoje a gente está abrindo um braço novo do Projeto Pura, um braço de comunicação, que a gente quer, de alguma forma, espalhar uma mensagem através de pessoas que foram inspiradoras para mim, pessoas, às vezes, amigos, ou que eu tive algum contato, né, alguma experiência ao longo dessa jornada da vida. E chamei um cara muito especial para abrir esse projeto, especial para mim. Eu fiz parte da jornada dele ali no começo, né, principalmente da carreira dele como lutador, e um cara que hoje alcançou aí o mundo das artes marciais, né, com sua autenticidade, seu caráter e sua humildade. Então hoje eu estou chamando aqui, ele aceitou o convite para a gente estar batendo um papo com Muhammad Ali. É uma honra muito grande estar contigo aqui, irmão, e abrindo esse nosso projeto, que é fazer um pouco esse podcast, chamando umas pessoas, cara, que eu considero, né, assim, importantes, fizeram parte da minha vida de alguma forma, às vezes mais na intimidade, outras menos, mas um pouco do meu objetivo, o intuito cara, é passar uma mensagem de uma forma verdadeira para as pessoas. Eu acho que você ali, para mim, foi um grande exemplo aí de ser humano, né, cara? Porra, sou muito honrado aí de ter feito parte dessa tua jornada. Acho que num momento difícil, né, e num momento importante dela, que é o início ali da jornada, né, cara? Um momento que muitos desistem e você, cara, caminhou aí forte. Acho que tem muita coisa legal aí para passar. Principalmente, o que eu vejo, posso estar um pouco enganado nisso, mas eu vejo uma cabeça, um lado emocional muito forte, né? E que pode ser que esteja conectado com as suas raízes, não sei. Enfim. Então, assim, queria que você falasse um pouco desse teu início, cara. Eu sei que algumas pessoas já conhecem um pouco da sua história, outras não. Eu até lendo um pouco aqui algumas coisas sobre você, cara, eu até descobri coisas que eu nem sabia, né? Enfim, é isso. Pô, então, antes eu quero falar que tô honrado também de estar aqui, né? É, a gente está falando de início e o seu início aqui também de um capítulo novo que a gente nem sabe para onde vai, qual rumo que isso aqui vai tomar, né? A gente tem ideias, é igual eu quando comecei também eu tinha umas ideias, mas no final das contas a vida acaba empurrando e colocando a gente em momentos que a gente nem imagina, mas tudo começa de uma ação, né? E é justamente o que você falou. Muita gente tem ideias, tem até o Gary Vee fala, né? A coisa mais fácil da vida é ter ideia. Tem gente que fala, ah, não, pô, ter ideia é mais difícil. Não, a ideia é fácil. Depois da ideia, tu tem que tem que traçar um plano, né? E tu tem que fazer, tem que acionar, né? Tu tem que fazer alguma coisa. Aí quando tu faz, aí você vai dar de frente com os problemas, e aí nesse momento que a coisa começa, quando tu começa a resolver os problemas, né? Então, tô honrado de estar aqui no teu primeiro episódio. Me desculpe por não ter feito isso aí ao vivo. Para quem não sabe, a gente queria fazer isso aqui ao vivo, mas tivemos alguns problemas com. A gente está gravando aqui em março de 2020. Não sei quando tu tá ouvindo isso aqui. Tivemos alguns problemas com esse coronavírus, não sei o quê. Enfim, estamos agora fazendo isso remotamente em outros lugares. Mas eu acho que vai, no final das contas, acabar sendo bom também. Então, Essa obrigado. mensagem, essa sua mensagem aí, cara, que você falou, para mim muito importante. Eu também acredito muito nisso, inclusive meus projetos, todos que eu realizei, teve esse ponto muito importante, né, cara, de tudo começa com um sonho, com uma ideia, mas existem metas, né, cara, que você tem que cumprir em um trajeto, uma trajetória ali, um passo a passo, que vai ter um monte de obstáculo, né, e a gente tem que manter a crença, não só a crença, mas a determinação ali do que a gente realmente quer. E como a gente sabe aí, se a gente for ler livros de grandes empreendedores ou mestres, cara, todos eles passaram por dificuldades, e muito deles recebeu assim mensagens que, porra, cara, não vai dar certo, né? Se teu caminho tá errado, se teu caminho não é o caminho, enfim.
Então, não basta só ideia, como você falou, né? Não, eu penso 100% nisso 100% do tempo, em 100% dos meus projetos. E hoje em dia, não sei se contigo é assim, deve ser, né? Eu acho que eu já prevejo que vai ter um problema, então quando o problema vem, ele não me balança tanto. É tipo assim, eu sei que é o processo natural das coisas. Tu vai começar um projeto, tu vai ter uma ideia. Aí não tem problema até então, né? Pô, tem uma ideia X. E daí tu começa a escrever, né? Pô, peraí, como é que eu quero que isso aconteça? Em quanto tempo que eu quero que isso aconteça? Como que eu quero que isso aconteça? Porque tem várias formas de fazer a mesma coisa. Se tu tentar fazer de todas as formas, tu não vai sair do lugar, né? Então tu começa a fazer, porque muitas vezes é melhor feito do que perfeito, né? Igual a gente estava falando, a gente tem forma ideal de começar? Tem, mas muitas vezes essa forma não vai acontecer. E tu vai ter que esperar mais um ano. Enfim, tu começa. E quando tu começa, pelo menos no meu caso, eu já prevejo que vai ter algum problema. E aí, isso eu vejo como uma coisa 100% positiva para o meu crescimento. Então, hoje em dia, eu tenho uma capacidade maior, eu tinha já, mas eu não sabia disso, né? De pegar um problema e, peraí, matar no peito, né? E, peraí, agora deixa eu ver o que que eu vou fazer com isso aqui, né? Sim. E muitas pessoas, eu vejo que as pessoas que muitas vezes estão presas e não saem do lugar, é porque elas enxergam os problemas como uma coisa que está ali para prejudicá-las, quando não é verdade. O problema está aqui para te ajudar a melhorar. Não sei se tu pensa assim também. Não, total, total, cara. Inclusive tem um cara aí que também tem um podcast, às vezes eu vejo, você deve estar ligado, que é o Joko, né? Ele tem Aqui, ó. essa. Peraí. Aqui, ó. É o livro dele, pô. Pois é, irmão, ele tem essa frase, né, cara, porra, tem algum problema, meu irmão? Good, né, porra, vamos, vamos aprender com esse problema, vamos seguir. Tem um amigo meu, que para mim também foi um grande mestre, né, assim que eu passei, trabalhei junto, o Ari, que foi o fundador da Mister Cat, ele também fala isso, né, ele fala, pô, vamos olhar, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, concentra no lado bom sempre, olha pro lado bom. Então, assim, hoje não só hoje, como você falou também, mas eu levo isso, eu carrego isso, né? Assim, a gente o tempo inteiro, cara, tá enfrentando situações que vão ter lados ruins e lados bons, né? A gente tem que, de certa forma, cara, passar por eles da maneira mais leve possível. E até falando nisso, cara, o quanto você acha que, voltando aí para a história do teu início, o quanto você acha que teu início, tua raiz te ajudou a você ter um pouco esse mindset, né? Ou até a própria jiu-jitsu, o quanto ele lapidou essa questão emocional. Então, falando de começo, né, de raiz, assim, um pouco. Eu cresci, assim, tem muita gente que fala, pô, sou de tal lugar. Eu tenho uma certa dificuldade para definir de onde eu sou, porque na minha infância ali, até os 15 anos, eu não parei muito. Eu fui criado, né, eu nasci, digamos, eu fui criado até os 9 anos de idade em Duque de Caxias, né. Vivi uma família normal, pai, mãe, irmã, 4 pessoas ali na casa, tinha cachorro também. Era uma vida bem tradicional. Até os 4 anos de idade a gente morava de favor no quintal da minha tia. Então a gente fez um puxadinho, muita gente faz isso, né? Faz um puxadinho ali no quintal do tio, da tia, e foi o que aconteceu. Minha mãe e meu pai fizeram um puxadinho nos fundos da casa da minha tia, e passou um tempo, eu não sei exatamente como isso aconteceu, acho que eu nunca conversei isso com a minha mãe, mas eu me lembro de mudar para uma casa. A gente começou a morar nessa casa, eu acho que eu tinha 4 anos de idade. Também ali em Caxias, né. E com 9 anos de idade eu perdi meu pai no assalto, né, e aí que minha vida virou, assim, de ponta cabeça. Porque eu não perdi só meu pai, né, eu perdi a minha vida, porque eu tive que mudar de Caxias e morar em Jacarepaguá na casa de outro tio, porque quando eu perdi meu pai, o carro dele estava no nome da minha mãe, porque eles compraram no nome da minha mãe, porque meu pai tinha nome sujo, e não tinha seguro. Então minha mãe vendeu o carro para pagar a casa, a dívida da casa. E aí não, ela vendeu a casa para pagar a dívida do carro. Uma casa que era o sonho da vida dela, que ela estava conquistando ali aos poucos e teve que
passar para depois. Aí depois de 15, 16 anos, minha mãe conseguiu comprar a casa dela, mas isso aí também é história. É, aí eu fui morar em Jacarepaguá, na casa do meu tio, ou seja, eu perdi meu pai, mas também perdi meus amigos, a escola, toda a minha rotina, tudo que eu entendia como vida mudou, né? E, enfim, aí a coisa foi acontecendo, eh, eu fiz todo tipo de esporte, tentei fazer todo tipo de esporte. Na verdade, eu não estava tentando me enquadrar em nada, é porque eu realmente eu tinha muita energia, estava sempre treinando e tal, e tal, e tal. Aí quando eu fiz 14 anos, comecei ensino médio, 14, 15, quando tinha 14 anos, comecei ensino médio, e eu fiz ensino médio técnico, cara. Então eu tive que parar de fazer tudo que eu fazia para poder estar o dia todo na escola. Isso também foi outra reviravolta muito grande, porque eu me tornei um adolescente que até então eu não conhecia. Eu fiquei agressivo, eu fiquei, não vou dizer rebelde, mas eu discutia com a minha mãe, coisa que eu nunca fiz, eu questionava mais, fiquei mais questionador dentro de casa. E minha mãe e a minha família começou a me rotular como um adolescente, né? "Ah, não, adolescente, deixa ele, né, tá naquela fase chata". Quando na verdade eu acho que não era isso, olhando pra trás eu acho que não era isso, acho que é porque eu estava muito acostumado a ser ativo, e do nada me tornei uma criança sedentária, que só fica na escola estudando e tal. E realmente fiquei chato, cara, fiquei chato, minha vida começou a ficar chata, eu comecei a discutir dentro de casa, e eu discutia com meus amigos, eu estava muito pavio curto. Foi quando eu comecei a treinar kickboxing, e aí tudo melhorou, né, tudo melhorou. Resumindo pra caramba, tudo melhorou. E uma vez treinando kickboxing, um cara me chamou pra fazer um round de MMA, tomei um triângulo, e aí eu falei: "Puta, mano, tem que aprender jiu-jitsu", né. E aí, agora eu já estava morando no Gardênia, né, eu acho que já era a minha quarta casa, se eu não me engano. E aí uma coisa engraçada, o Rafael Braga, que treina conosco, né, ele morava no Gardênia ali, mas o Rafael tinha uma energia diferente ao redor dele. Porque todo mundo ali treinava, eu conhecia muita gente que treinava, mas eu não gostava muito da energia. Mas o Rafael já era bonito, né, era aquele cara bonito que andava bem vestido, Mais ou menos, né, meu ali parceiro? não, o cara andava bem comparado com a gente ali, ele era o, pô, Leonardo DiCaprio, né. Ele, pô, andava bem vestido, pô, já andava de moto e não sei o quê, lutava campeonato e ganhava. Então, mesmo sem treinar, eu olhava pra ele como uma certa referência ali. Tipo assim, pô, ele é um exemplo de pessoa que, espera aí, o cara tá todo mundo de chinelo, o cara tá de tênis, entendeu? Ele se portava diferente já, mas também ele era 6 anos mais velho que a gente. Então, às vezes a imagem que eu criei era só porque o cara realmente era mais velho, já trabalhava, já tinha, enfim, já tinha uma vida, né. Então eu falava: "Pô, se eu quiser ser igual alguém desses caras aqui que estão treinando, eu quero ser igual a esse cara", eu projetei essa visão. E realmente a gente se conheceu, a gente fez uma certa amizade, e um dia ele me chamou pra assistir um campeonato dele. E eu falei: "Vamos lá". Eu treinava kickboxing e tal, eu queria treinar jiu-jitsu, mas não queria assumir que queria. E quando eu cheguei no campeonato, tava lá o Magno, e o Magno foi um moleque que fez ensino fundamental comigo muito tempo atrás. Eu falei: "Caramba, conheço esse moleque e tal", e, "Pô, legal, tu treina também". Então já criei 2 coisas boas, assim, com relação ao Rafael, o Mag pô, os 2 estão juntos, são 2 pessoas que eu sempre gostei, vou lá. Aí cheguei lá no Brigadeiro, eh, eu tinha 14 anos, se eu não me engano. E eu me lembro, cara, era o intervalo entre o treino da tarde e o treino da noite. Aí foi quando eu conheci Paulinho e Juliana, né. Aí estavam lá assistindo Chaves naquela televisãozinha, não sei se tem ainda aquela televisão. Não, não tem mais, não tem mais. É, então tinha uma televisãozinha ali, aí todo mundo assistindo Chaves, eu não sabia de ética, de respeito, de nada de tatame, assim, né. Então eu estava ali, estava todo mundo sentado, eu deitei no tatame, assim, fiquei assistindo Chaves, tinha assistindo normal, esperando o treino da noite. Até então eu não ia treinar, não ia nada, só estava ali pra assistir mesmo, conhecer a galera e tal. E daí chega um negão na academia, assim, e eu vi que quando o cara chegou, todo mundo mudou. Quem estava sentado meio que sem postura se ajeitou, e eu tinha muito eu acho que eu tenho isso ainda, é muito uma coisa de
eu não preciso provar nada. Não, Sim, não vou dizer, não vou chamar de rebeldia, mas é uma coisa assim, não, peraí, não, eu não tenho que, não tô fazendo nada de errado aqui, entendeu? E todo mundo levantou, eu falei, não conheço o cara, não sei quem é, vou continuar aqui, né? Eu não sei também o que que eu vou fazer aqui nessa situação. Aí ele, neguinho, não sei o que, começamos a conversar, o cara super gente boa, e eu fui descobrir que ele era o dono da academia e era o mestre ali de todo mundo, né? E aí eu, pô, beleza, aí conversamos, aí eu me lembro que ele perguntou assim, cara, tu quer treinar mesmo? Eu falei, quero, cara. Aí ele, pô, volta aí na segunda-feira. Eu falei, beleza. Aí voltei na segunda, cheguei na segunda, tinha um kimoninho que tava lá no chão, a galera tava limpando o pé, limpando o banheiro com o kimono. Ele falou, cara, vê se cabe em tu esse kimono. Aí coube e foi daí pra frente. Comecei a treinar, gostei muito da coisa e aí foi daí que eu te conheci, daí que eu conheci pessoas incríveis e daquele momento ali minha vida mudou, entendeu? Então eu acho que foi isso que você me perguntou, né? Mais ou menos o começo, onde como eu sim. cheguei. Eu acho que foi isso, né? Eu acho, o que eu acho, assim, você falou duas coisas aí para mim que são, primeiro, essa questão acho que você passou uma dificuldade muito grande, a primeira, né, cara, que para mim, porra, é encarar aí levando aqui pro lado do surf, é encarar uma série de frente que é você perder seu pai, né, que acho que é a nossa primeira referência, nosso primeiro mestre da vida, né, uma pessoa muito conectada a gente, a gente perder essa pessoa, né, no momento de vida que você perdeu, né, falando de 9 anos de idade, essa era a história que eu não sabia, a gente nunca tinha falado sobre isso, eu lendo aqui um pouco sobre você, eu descobri isso, esse caramba, irmão. Então, assim, essa é uma primeira dificuldade, acho que você teve que enfrentar, né, e de certa maneira te deu uma encascorada, pode ter te dado uma encascorada, né, e eu acho que outra coisa importante de tudo isso que você está falando, e não só agora, eu vejo você falando isso, cara, em toda entrevista que você dá, toda não, mas eu vejo você falar muito desse teu início no jiu-jitsu, né? Você valorizando aí o brigadeiro, né? Os primeiros professores, a galera que treinava. Cara, poucas pessoas fazem isso, né? Valorizam o passado da forma que você faz, de uma maneira muito íntegra e muito verdadeira, né? Então, assim, eu acho que isso também é um grande valor que você carrega para a sua vida, cara. Eu admiro muito, assim, pela simplicidade e por você carregar aí o nome de todo mundo que foi importante para você no seu início da carreira aí, no jiu-jitsu. É, eu tenho muito orgulho, né, cara? Eu tenho muito orgulho de tudo. Eu tenho orgulho de ter conhecido o Rafael ali, né? Até troco ideia com ele até hoje. Tenho orgulho de todas as etapas da minha vida. Eu acho que o que me ajudou muito, falando de jiu-jitsu, assim, das decisões que eu tive que tomar, que poderiam ter sido péssimas, no sentido de amizades ou de deixar a porta aberta, foi justamente comunicação, cara. Foi chegar, sentar e falar, cara, é isso que eu tô sentindo. Eu não sei se tá certo ou se tá errado, mas é o que eu sinto. E o que que você acha, né? Tipo assim, pra uma pessoa que é seu mentor ali, né? Pô, o Brigadeiro era meu mentor. E eu tava com. Eu me lembro que eu acordava 4:30 da manhã e ia pra porta da casa dele esperar ele. Porque ele tinha que dar aula particular, não sei o quê. E ele falava: se tu quiser estar comigo, tu tem que chegar lá em casa cedo. E eu, amarradão, chegava em casa, eu me lembro, 11:30 da noite. Cara, arrumava tudo pra estar pronto pra estar com o Brigadeiro de manhã. E eu acho que, assim, essa minha capacidade de expressar, Brigadeiro, eu não concordo com isso, cara. Sei que você é meu mestre, sei que você, enfim, sabe mais do que eu nesse quesito, mas isso não me parece ser uma coisa, sei lá, não é natural pra mim. E ele falava, não, mas não é natural por isso ou por aquilo. Então, mesmo quando a gente discordou, ele sabia o que que eu estava pensando. E quando eventualmente eu saí da academia, a gente ficou, se eu não me engano, uns 3 anos sem conversar direito. Mas no momento que a gente se encontrou, que foi uma coisa meio divina, assim, na minha opinião. Porque eu saí da academia dele com uma promessa, né?
eu falei, cara, eu quero ser muito bom nisso aqui. E eu senti que ali eu não ia conseguir, né? E olhando para trás hoje, pô, eu tive conselhos de pessoas muito boas ali dentro da academia mesmo. E olhando para trás assim, eu acho que eu não errei. Eu acho que eu não errei. E quando a gente se encontrou, a próxima vez que eu vi o Brigadeiro foi na pirâmide, olha só, na pirâmide da Califórnia, no dia que eu ganhei meu primeiro mundial de faixa roxa. Então, eu ganhei o campeonato, juro que não senti uma magia, uma coisa, caramba, que parada incrível. Não, porque, eu sentia que eu ia ganhar mesmo, e aí há quem vai falar que isso é arrogância, há quem vai falar que isso é confiança, há quem vai dizer que isso é frieza. Mas na minha cabeça, tudo que estava acontecendo ali na minha vida, tudo que tinha acontecido na minha vida até então, chegar ali era impossível. Só passar pela fronteira, sabe? Tipo, só entregar o passaporte, pegar aquele carimbo, vai lá. Isso pra mim era impossível. Tive visto negado, enfim. Então, quando eu cheguei ali, perdi um ano no Mundial, aí no segundo ano, quando eu cheguei ali, na minha cabeça não tinha como perder mais. Eu já tinha ganho, já, tipo, já eu sou campeão, já não tem como. E realmente foi um campeonato muito tranquilo nesse quesito, assim, né? Porque eu sofri muito antes do campeonato, mas no campeonato foi de boa. Aí é que tem aquela coisa que todo mundo fala, treino duro, luta fácil e É tal. verdade. Aí, quando eu ganhei o campeonato, eu não senti uma emoção assim de, não, é tipo, beleza, eu tô aqui, eu tô cumprindo o meu legado, né, na minha cabeça. Que hoje até me arrependo um pouco de ter pensado assim, mas era o que era. E quando eu saí do tatame, eu tava assim, beleza, campeão mundial primeira vez, tentando digerir aquela informação ainda. E quando eu tô caminhando pro pódio, eu vejo o Brigadeiro. E quando eu vi o Brigadeiro, ele tava numa situação que ele tava assistindo minha luta, mas não tava tão perto assim. E tava o Brigadeiro e Magni, e o Brigadeiro já emocionado, assim, né? Me olhando, tipo, o olhar que a gente teve ali foi uma coisa. E ali, naquele momento ali, eu comecei a chorar muito, chorava e não consegui falar nada pra ele, só chorando assim, dei um abraço nele, porra, obrigado aí por tudo, entendeu? E não foi uma coisa que eu falei, ou que eu senti. E ele sentiu também, e foi nesse momento que tudo que tinha de mágoa, assim, pelo menos da minha parte, acabou. Que, tipo assim, beleza, de repente eu criei uma mágoa baseada em algumas coisas que eu acho que foram erros meus, a gente pode até falar disso, mas daquele momento ali em diante acabou. Então foi muito legal assim ver o Brigadeiro naquele momento da minha vida, onde minha vida mudou de A para B, né? Não financeiramente, mas aqui, né? O Matrix, sabe? Quando o Neo descobre lá que ele era o cara mesmo, foi aquele momento ali que foi meu Matrix, um dos momentos, né? Então, respondendo a tua pergunta sobre como eu fiz, assim, eu acho que foi comunicação, cara. Porque quando a gente tem a gente eu não sei se é machista isso, mas eu acho que homem tem mais dificuldade para se expressar, para se abrir, para falar assim, cara, é isso aqui que eu sinto. A mulher acho que ela tem uma facilidade maior. Então, quando eu consegui fazer isso, mesmo nos momentos que era difícil fazer, eu acho que me livrou de muitos problemas futuros, entendeu? Foi difícil na hora, mas depois acabou sendo melhor, entendeu? Entendo. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que você falou, cara, que também eu uso até hoje, né, cara, e olha pro meu primeiro mestre que eu tive, meu pai também faleceu, enfim, e foi meu primeiro guia, né, cara, da vida. E eu acho que o mestre, cara, pra gente, ele, ele nos ensina não só pelas coisas certas que ele faz, né? Ele nos ensina também pelos seus erros. Então a gente é o cara que vai na frente, né? É um cara que na jornada está guiando e que provavelmente vai fazer algumas coisas também erradas e a gente vai falar, porra, então eu não vou por aqui. Porra, ele já me mostrou que de repente não é o melhor caminho. Ele fazendo antes, né? E uma outra coisa que eu vejo também, assim, que eu acho que é uma missão do mestre, e eu hoje estou tendo um pouco essa experiência, né, até tendo alunos e pessoas que me chamam de mestre, acho que na minha missão, cara, é fazer com que todos esses alunos, né, os seguidores,
sejam melhor, né? Ou aprendam coisas que eu não consegui, né, durante essa jornada da vida atingir, enfim. Então, que a gente seja um guiazinho, que a gente acenda algumas luzes para algumas pessoas, né, indo na frente, né? Por ter passado por algumas experiências, a gente pode, de certa maneira, repassar esse conhecimento de maneira, de novo, verdadeira. Eu acredito muito nessa questão, por isso que, de novo, te admiro muito, cara. E sei, né? Tive o contato com você no teu início, né? Então, assim, porra, isso assim, de novo, tive um contato verdadeiro, eu te conheci, a gente trocava ideia, a gente treinou junto muito tempo, vi sua evolução. Então, assim, eu posso dizer o quanto isso, assim, a tua verdade, cara, é um negócio que eu até trabalho, né? Meu trabalho não sou só lutador de jiu-jitsu, nem professor, eu trabalho também nessa parte de branding, de marketing, de criação. Então, assim, vejo como isso está em você, né, cara? Assim, você carrega uma coisa da verdade que é muito legal, muito autêntico. Enfim, eu acho que isso também faz parte do teu sucesso. E uma outra coisa aí que você levantou, cara, eu acho que hoje é um assunto polêmico, discutido aí no nosso mundo aí do jiu-jitsu, essa questão de troca de academias, né, que hoje no mundo esportivo acontece, né? Acho que as pessoas mudam de time, mudam de bandeira. Acho que você fez isso como você falou, né? Com uma certa consciência e tentando fazer da melhor maneira possível, né? Sempre com muito caráter. Eu acho que eu inclusive passei, né, cara? A gente tinha essas reuniões de conselho lá na academia. Algumas vezes o mestre chamava a gente porque algum atleta, algum aluno, enfim, queria sair ou fez alguma coisa errada. E a gente se reunia para discutir ali qual seria a atitude que a gente ia tomar ali com aquela pessoa. Enfim, e aí vinham várias opiniões, cara, e a gente às vezes dava uma segunda chance. Mas eu não lembro, assim, no teu caso, o mestre falando nunca mal de você e nunca a gente chegou nesse ponto, né, cara, de discussão em relação a você. E teve uma coisa legal também, que uma vez ele falou assim, até aqui no grupo da academia, não foi nem com você isso, foi com o Paulinho, né, que o pessoal tava nessa, pô, mas o Paulinho e tal. E ele falou assim: quem disse que o Paulinho saiu da academia? Isso há pouco tempo, assim, no sentido seguinte, cara. Eu acho, e você tá provando, você prova isso, né? De novo, assim, sempre quando você fala e recorda e fala da importância do teu início, da academia do Brigadeiro e tudo mais, porra, quem disse que você não está conectado com a gente até hoje, de certa maneira, né, meu irmão? Que não tem um escudinho aí no seu coração, que está sempre lembrando desse teu início e que você sabe que foi importante, né? Tudo que ele te passou, tudo que aquele ambiente ali, aquela escola, enfim, todo mundo que passou, que teve essa passagem aí na sua jornada, como isso foi importante para você. Então, assim, Perfeito, perfeito. É o que eu falei ali, né? Eu tenho muito orgulho, não porque era perfeito. Isso foi uma coisa que eu digeri depois de um tempo. Até mesmo quando você sai, cara, de uma academia, você vai para outra com um sonho, muitas vezes. Ainda mais se tu for ingênuo, se tu for novo, assim como eu era. Eu saí de lá com o quê? 16 anos, se eu não me engano. E você projeta na próxima academia o que de repente você não teve na anterior. E se você for maduro, você vai perceber rápido que perfeição não é o que tu vai encontrar, né? E então quando você sai e não acha aquela perfeição, você, pelo menos eu, assim, comecei a olhar para mim, né? Peraí, então eu que tenho que fazer desse lugar aqui o melhor possível. Porque se eu estiver procurando o lugar perfeito, eu posso ser uma pessoa frustrada para sempre, né? E alguns dos traumas, digamos, não vou nem dizer o trauma, mas alguns dos problemas que eu tive, assim, no meu subconsciente, não foram culpa da academia ou do brigadeiro. Foi uma culpa minha ali, porque eu projetei no brigadeiro, olhando para trás hoje, né, entendendo um pouquinho mais do lado psicológico da parada, eu projetei no brigadeiro um papel de pai.
Sim. porque eu não E é tinha pai, entendível, né? E é entendível, assim. entendeu? Então eu projetei nele uma pessoa para cuidar de mim o tempo todo, aquele cara que ia estar ali, quando na verdade ele não assinou o waiver para ser meu pai. Ele não entrou na academia para isso, eu não entrei na academia para isso. Aquilo ali não era uma adoção, eu era aluno dele. Sim. Mas por eu estar me doando muito ali, e de repente eu estava me doando por isso, porque eu estava procurando na sociedade alguém que tivesse esse papel na minha vida, eu projetei muitas coisas nele que eu acabei me frustrando, mas a minha frustração é culpa 100% minha, porque eu projetei algumas coisas que não era função dele. Então, depois de um tempo, quando eu comecei a entender isso, eu falei, peraí, então, muitos erros, no caso, foram meus, né, ali. Então, isso foi bom também para minha evolução, para eu entender as coisas. E hoje, digamos que eu mude, né, pô, comece a ser um professor, comece a ser... É o que você falou, eu vou ter 100% isso na minha cabeça, que alguns alunos ali, você não sabe a imagem que o aluno cria de você. Então, a gente tem que ter consciência que todos os dias, quando a gente pisa, quando faço um vídeo ou quando eu estou num seminário, eu tenho consciência que muitas vezes aquela experiência ali vai mudar a vida de uma pessoa e a pessoa vai agarrar aquele entendimento que ela tirou ali, que não necessariamente foi você que falou, mas ela interpretou, entendeu daquele jeito e ela vai colocar aquilo na vida dela e acabou, vai ficar ali 20 anos, 10 anos. Então, é muita responsabilidade mesmo você ter uma faixa preta amarrada na cintura, né? Com certeza. Não, e o que você falou perfeito, cara. Você, então, que assim, né, que é um cara hoje dentro do ambiente do jiu-jitsu, cara, é um cara renomado, é um cara que tem uma visibilidade, né, cara? As pessoas te veem como referência. Se de certa forma você assume uma responsabilidade grande também, né? Enfim, cara, assim, só pra gente passar por esse assunto, já que a gente entrou um pouco nele aí, eu acho que também é um assunto que volta e meia. Ontem mesmo eu estava assistindo uma live sua e eu vi que a galera fica questionando algumas coisas, mas essa questão de bandeira de academia, enfim, cara, eu acho, né, eu acho que você vai concordar com isso também um pouco. Hoje teve uma evolução, eu vejo a gente muito mais evoluído nesse sentido, né, da gente estar aberto para receber pessoas de outras academias, para a gente poder treinar um pouco em outras academias, para a gente trocar informação. Acho que isso faz parte do nosso amadurecimento, né, como arte marcial e como esporte. E acho que isso foi muito agregador, porque fez com que o jiu-jitsu evoluísse. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né, cara? Eu mesmo, hoje eu não estou carregando a bandeira do Brigadeiro como uma filial dele, né, no meu projeto, né? Até porque eu conecto outras coisas, mas tenho uma gratidão e tenho uma conexão ainda com o meu mestre, que foi sempre ele, né? Mas isso não deixa eu também preso a aprender com outras pessoas, né? Ou receber informações de conhecimento de outras pessoas, como a gente tenta fazer isso o tempo inteiro. E também não limita eu treinar em outras academias também. Eu vou sempre, né, representando as minhas raízes, assim. Onde foi que eu comecei, onde foi que eu aprendi tudo, foi realmente foi na academia que eu tive início ali no Brigadeiro. Peguei minha faixa preta lá, enfim. Então, mas, sei lá, quando que eu ia imaginar, cara, o Pitoco, por exemplo, o mestre Pitoco me chama todo sábado aqui para eu treinar no Gordo, quando que eu ia imaginar que eu ia um dia treinar no Gordo? Que porra, uma Naquela academia. época, né? Entendi. Exatamente, assim, a gente passou de uma época que existia uma rivalidade, cara, muito grande, né, uma geração que, porra, era totalmente fechada a esse tipo de coisa, e hoje a gente já vive um cenário completamente diferente, né, às vezes até questionado, né? Mas eu acho que para mim, na minha visão, isso é uma evolução, né? Eu acho que de certa maneira a gente está se ajudando quando a gente faz esse tipo de ação. Na minha cabeça, tudo começou. Acho que em qualquer área da sociedade, uma mudança começa com alguém que se questionando algum padrão, né? Algum padrão, alguma norma que foi estabelecida que muitas vezes a gente se questiona. Vou te falar quando aconteceu comigo. Tem um cara na Academia do Brigadeiro chamado Menor. Eu tava um dia treinando
chegou esse cara grande também, faixa preta, todo mundo, pô, ali grandão, vai ser treino pra tu, não sei o quê. Se eu não me engano, a gente não chegou a treinar, mas o que me marcou nele não foi jiu-jitsu, foi a história. Porque alguém virou pra mim, no momento que ele entrou na academia, ele tava colocando o kimono e falaram assim: esse cara aí ganhou do Roger Gracie. Peraí, Roger Gracie? É, Roger Gracie, esse cara aí, pô, ganhou do Roger Gracie. Algumas vezes. Aí que foi meu ponto de interrogação. Aí a minha segunda pergunta foi assim: o que que esse cara faz hoje da vida? Ah, é segurança do Barra Shopping. Pum, na hora. Ponto de interrogação na minha cabeça. Entendeu? E nada contra ser segurança do Barra Shopping, nada contra nada. Mas eu falei assim: eu não vou ser esse cara. Entendeu? Então, foi nesse momento que surgiu um ponto de interrogação. Não lembro se eu era faixa branca ou faixa azul. Eu não tinha na minha cabeça, eu acho, ainda ser atleta, nem nada. Eu acho que a minha cabeça era mais MMA, assim. Mas eu já comecei a pensar, caramba, mano. Olha a oportunidade que a vida deu pra esse cara e olha o que que ele fez. Não tem como culpar ninguém. Olha o que que ele fez com a oportunidade. De repente, por imaturidade, de repente a vida aconteceu. Eu não sei o que aconteceu na vida do cara, também não me interessa, né? Aquilo ali serviu de lição pra mim. E aí foi quando você falou de novo, né? Que quem tá lá na frente lidera. Independente se quer ou não, independente se tu bota o boné da liderança ou não, tem alguém olhando pra você em algum lugar. Então eu olhei e foi daí, cara. Daí pra frente eu já comecei a me questionar muito mais. Tipo assim, caramba, mas por quê? Ah, não pode treinar, mas por quê? E isso que começou a criar problemas, assim, porque tinha uma norma que a resposta era porque sim. E pra mim é, mas por que sim? Porque sim, irmão. Porque é assim, pronto, cala a boca, tu não questiona. E eu, caramba, né? Como assim, velho? Tipo, a minha, digamos, né? A maior autoridade que eu tinha até então era minha mãe. E ela era contra eu treinar jiu-jitsu, eu treinava. Então eu comecei a, caramba, peraí. Se aqui, se essa autoridade aqui que não concorda com uma coisa que eu tô fazendo, mas eu acabo fazendo, por que que essa autoridade aqui tem que. Então, comecei a me questionar essas coisas. Eu acho que eu não sabia de nada disso na época. Eu não tive maturidade para colocar certinho tudo em perspectiva, mas eu já. Caramba, cara, não tá certo isso. Não tá certo isso, não tá certo isso. E hoje, né, quando você falou de. Ah, a coisa aconteceu, o jiu-jitsu virou esporte. Eu acho que é isso, cara, entendeu? Eu não tenho como julgar. Claro que tem casos e casos, mas eu não tenho como julgar uma pessoa que tá querendo crescer, cara. Se a pessoa faz da forma errada, mas a intenção da pessoa é boa, eu, como mais maduro, como mestre, como uma pessoa mais antiga, eu acho que eu tenho a obrigação de ter essa sensibilidade. Porque se eu sou o mais velho, se eu sou o pai, se eu sou o avô, se eu sou o mestre, e eu tô lidando com uma pessoa mais nova que muitas vezes está perdida, muitas vezes, né, não vai ter uma paciência mais para esperar alguma coisa. Eu acho que a obrigação de ter sensibilidade é mais minha do que da pessoa. Sim, Então, eu acho que hoje em dia os professores, eles são mais sensíveis a isso. Eles entendem que, caramba, ok a pessoa tomar uma decisão que eu não concordo, porque eu não sou Deus, eu sou eu tenho um papel aqui que vai servir mais para um do que para outro. E tá tudo bem, né? Então é mais ou menos isso que eu penso com relação a isso, tipo, mudar de equipe. Tá bom, qual é a tua motivação? Mas, por outro lado, eu penso, eu não posso julgar a tua motivação, teus motivos, as tuas, entendeu? As tuas ideologias. Mas, por outro lado, eu sei que se eu for uma pessoa boa para você, onde você estiver, você vai me carregar contigo. E foi justamente isso que você falou. O brigadeiro foi ótimo para mim. Então eu vou carregar ele comigo para sempre. Entendeu? O que de repente não foi ótimo, beleza, serviu de lição. Entendeu? Então, exatamente. é essa filosofia que eu tenho. Cara, se tu for bom para uma pessoa ou para um cachorro, para um animal, para o que você. Aquela
vai carregar aquela imagem boa de você, aquela energia boa. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer no mundo, né? É tentar acumular mais energia positiva do que negativa. Total. E você, no início da conversa agora, você me lembrou, cara, de uma história. Eu vim, antes do jiu-jitsu, eu treinava capoeira. Até por isso veio o meu apelido no jiu-jitsu de capoeira, porque às vezes eu chegava no treino de Abadá ainda, né? Treinava com o mestre de Mola, que, cara, porra, um cara também muito importante aí para minha formação de vida, né, cara? E, enfim. E já tinha essa rivalidade entre as modalidades de luta, né? Então, assim, porra, capoeirista não podia falar muito com o cara do jiu-jitsu, senão era porrada, enfim. E dentro da capoeira tinha os grupos de capoeira que se encontrasse na rua também, o pau comia. E a E capoeira não mudou, a capoeira é assim até hoje. era. Pô, na Europa é mó guerra. Eu fico triste. Nem sou da capoeira, eu fico triste, mas desculpa te interromper aí. Enfim, não, o que eu ia falar aqui, só para fechar e relembrar uma coisa que você falou, cara, que para mim, eu até uso isso às vezes em algumas conversas, mas meu mestre de Mola, falou uma vez, parou todo mundo, e lá tinha essa disciplina também, de que, porra, né, ele era muito rígido, cara, com as coisas. Ele falou assim, olha só, meu irmão, vou falar um negócio pra vocês, se vocês quiserem ser bom mesmo em alguma coisa na vida, vocês têm que ter foco. Não dá para ser bom em tudo. Vocês têm que focar em uma coisa. Eu vi esse negócio e falei, porra, cara, beleza. Acho que serviu como uma lição de novo, assim, né? A mensagem bateu forte, mas para minha vida eu levei, eu quis pensar de uma forma um pouco diferente, no sentido de não achar que aquilo que ele estava falando estava certo, não, estava certo, mas eu não queria fazer aquilo, no sentido seguinte, cara. Na minha vida, eu sou um pouco assim, né, cara? Eu quero experimentar um monte de coisas, eu quero, porra, cara, estar no meio do surf, porra, no meio do meu trabalho profissional, eu quero evoluir naquilo ali, né, cara, e viver experiências de realizações, eu acho que eu consegui em algumas coisas. No jiu-jitsu, eu quero, de certa forma, ter uma missão ali de tudo que eu aprendi, cara, e evoluir, e, enfim, e ter uma conexão com a minha vida também, então poder passar para as pessoas isso. Na própria música, né, cara? Eu tenho uma história com a música também. Então, assim, eu peguei aquilo ali e falei assim, cara, eu quero viver muitas coisas. Não vou ser o melhor, não vou ser bom pra cacete, mas eu quero vivenciar muita coisa nessa jornada de vida. Então, aquilo ali, por mais que eu não segui exatamente o que ele falou, para mim foi uma grande lição, entendeu? Ele falou uma coisa que para mim foi fundamental, assim, pro resto da minha vida. Isso ficou marcado. Essa frase que ele falou no dia que ele marcou, eu lembro bem, foi lá na quadra em Botafogo, ali na São Clemente. Enfim, cara. Então aquilo ali ficou marcado e eu uso até hoje isso aí. Só para fechar esse É o assunto do... questionamento, né? E eu Exatamente. acho que o ser humano que. Eu até tô lendo um livro aqui, cara, que não sei se você já ouviu falar, isso aqui, ó, Elástico. Fala sobre pensamento flexível, e é justamente isso aí. É, alguém desenha uma norma pra gente e a gente baseia a nossa vida toda nessa norma que foi estabelecida. E muitas vezes você passa a tua vida toda e você é bem sucedido naquela norma ali, mas tu nunca vai ser diferenciado, porque tu tá seguindo uma trilha que já foi aberta. Alguém abriu uma trilha, tu tá só seguindo. Então, o máximo que tu vai fazer é chegar, tu vai estar sempre atrás de alguém. E quando você, ele tem até uma frase que é legal, que é tipo assim, o pensamento analítico, ele pode te dizer qual é a forma mais eficiente de tu sair de casa pro teu trabalho, digamos, o GPS, né? Uhum. Mas o pensamento flexível que te deu o automóvel, mano. Porque pensa, a norma era caminhar, andar de cavalo, de camelo, de bicicleta, sei lá. Aí chegou um cara e falou: caramba, mano, eu vou dedicar minha vida aqui pra criar uma coisa que não existe, que vai mudar a humanidade. E isso é loucura. Tudo que não existe, você tá partindo de uma coisa que não existe, você tá acreditando, é loucura. É você tá com a tua mente diferente da tua época. E é isso que eu acho. Começa num questionamento, né? Mas por que eu tenho que andar? Porra, por quê?
se de repente pode ter uma coisa aqui que vai me ajudar a locomover? Então, é justamente isso. Tudo começa com aquele ponto de interrogação, né? E toda a história, toda a biografia que tu lê, todo o documentário que tu vê de cara foda, vai ter um momento do questionamento ali. Peraí, mas por quê? Por quê? E muita gente passa a vida sem questionar nada, né? Ah, então é isso? Ah, tá, beleza. Ah, é assim? Ah, tá, ok, deixa eu fazer. Eu acho que o gringo aqui, né, o americano, ele é muito assim, cara. O gringo ele tem uma capacidade de improvisar muito pequena. Porque tudo é bom para os caras, tudo é perfeito, a escola é perfeita, a sociedade é perfeita. Pô, tu não precisa estar pensando que tu tem que estar preocupado com assalto, ou com não sei o quê, ou que a escola vai. Não, se eu seguir isso aqui, tô bem, sou bem-sucedido. Então, quando eles se dão, até no jiu-jitsu mesmo, quando eles se deparam com a situação que eles não estão esperando, eles não conseguem, a mente deles não é programada para isso. E isso é uma coisa que eu acho irado de ver. Quando tu viaja, assim, tu percebe, tu fala, caramba, o cara não sabe improvisar, né? Mas por quê? Porque o cara vai fazer 1 milhão de vezes aquele drill ali, para aquela situação ali, para aquele. E a gente já não gosta muito de drill, né? É tipo, pô, beleza, 10 vezes para cada lado, eu vou fazer 10 para um lado bom, para o lado ruim eu faço 5. Então, isso é uma deficiência nossa, que é até um pouco de falta de disciplina, mas no final das contas a gente, peraí, se não der certo eu tento outra coisa aqui, irmão. Eu não vou morrer tentando fazer uma coisa que não dá certo. E eles já são o oposto, né? Tipo, não tá dando certo, mas eu vou continuar tentando porque foi isso que eu treinei. Então quando tu pega esses dois e coloca junto, assim, a disciplina deles com a nossa capacidade de improvisação, caramba, é muito maneiro. E, de novo, né, um ponto de interrogação que tu começa a, caramba, questionar. Mas tem gente que vai viver a vida toda que não vai perceber isso nos caras, e aí vai tentar implementar ou impor no gringo a nossa cultura, que não é É. certo. Assim como o gringo tentar ir para aí, entendeu? Então, é questionar, cara. Eu acho que questionar é uma coisa boa pro ser humano. Um dos meus trabalhos, cara, de branding, né, a gente fala muito sobre essa questão cultural. Existem códigos culturais, né? Você está falando aí, eu acho que essa mistura, inclusive, que você vivenciou isso, é um gancho aí para o próximo assunto aí que eu quero puxar de você. Mas existem essas diferenças culturais, caras, que elas são realmente difíceis, são determinantes, né? Então, assim, uma coisa pode funcionar numa cultura, não quer dizer que vai funcionar na outra, né? Pro francês, o queijo não se congela, o queijo é vivo. Pro americano, se coloca na geladeira mesmo, é morto, né? Então, enfim, são diferenças culturais grandes de que, cara, é difícil realmente a gente conseguir, às vezes, se conciliar. E eu acho que tem aspectos, como a gente falou no início da conversa, né, cara? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? E acho que você está captando aí coisas muito boas dessa cultura americana, né? Implementando na sua vida, enfim. Acho que tem muita coisa positiva também da cultura americana. Eu fui criado um pouco pela cultura americana, porque eu estudei minha vida inteira no colégio americano. Então, isso me fez eu ter uma visão. E a cultura brasileira tem, ela puxa algumas coisas, né, cara? A gente tá ligado à cultura americana de certa maneira, enfim. Então não é uma cultura muito distante pra gente, né? A gente pode falar de uma, Não é? sei lá, uma cultura árabe é um pouco mais distante, porque a gente, enfim, não tem É. essa conexão tão grande. Mas assim, o que eu ia falar, não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso, mas que eu ia já puxar o gancho aí da sua conexão aí com o Lloyd, né, com Lloyd Irving. Como é que foi esse começo, cara? E eu sei, né, assim, eu sei que ele tem uma metodologia também muito diferente, né, que trabalha um pouco esse mindsetting, né, que eu acho que ele traz um pouco de filosofia, de metodologia, até do exército, enfim, mas que tem assim também um lado muito positivo, enfim, trabalha a cabeça para que a gente tenha um mindset potente, né? Eu. Falando de mindset primeiro, né? Tem duas formas que dão certo, na minha opinião. Dão certo pra. Tô falando de sucesso, não tô falando de jiu-jitsu, tô falando de sucesso, assim. Tem um cara que é motivado pela raiva, a vingança, o trauma.
são emoções muito fortes, assim, e motivam muitos gênios. Tem muito cara que é muito foda porque alguém falou que ele não ia conseguir. Ou tem muito cara muito foda porque foi barrado, tipo o Michael Jordan. O cara foi barrado na high school pra jogar basquete. Aquela raiva que ele sentiu ali, aquela frustração, aquela humilhação ali, fez ele chegar muito longe. Eu escutei já E, algumas histórias, cara, sobre isso, inclusive sobre esse negócio do bullying, né, cara? sim, Questionando, assim, falando assim, porra, meu irmão, às vezes tem que deixar mesmo, porque os caras sim, que sofreram bullying foram caras, muito deles, foram caras que, porra, conseguiram superar, porque tiveram isso, uma certa dificuldade, a gente falou isso no início, conseguiram superar outras na vida com muito mais facilidade, né? 100%. Pô, tem vários exemplos. Tem o Beethoven. Pô, o Beethoven é um cara que sofreu pra caramba na vida. Todo gênero, cara, não tem um. É Beethoven, é o Georges St-Pierre, é o Michael Jordan, aquele André Agassi. O cara odeia tênis, irmão. O livro dele todo ele fala: Eu odeio tênis. Um dos melhores de todos os tempos. Não, não gosto, não gosto. Não, a parada não me faz bem. E hoje em dia eu também consigo acompanhar a linha de raciocínio dele. Então eu acho que tem um cara que é motivado pela raiva e tem o cara que precisa estar feliz ali. E eu acho que nós somos os dois o tempo todo, né? Metade da minha vida no jiu-jitsu, eu tava muito feliz. Porque no Brasil, cara, eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu tinha um perrengue de grana, mas eu não conhecia outra forma. Perrengue de grana sempre teve ali. Desde que eu nasci, sempre teve ali. Então, pra mim era norma. Pra mim era, tá bom, é assim, a vida é isso. Ter problema, dificuldade financeira. Mas caramba, eu tava sempre sorrindo. Tinha sempre um samba no fundo, tinha sempre um pagode, um funk, tinha sempre alguém caindo e a gente rindo, tinha sempre um Chaves na televisão ali, entre dois treinos, tinha sempre um caramba, vamos comprar um biscoito, a gente divide. Então, pra mim era muito tranquilo, assim, não tinha um. Pô, pegar um ônibus cheio pra mim não era nem um sacrifício mortal, era a norma da vida. Pra mim, eu não entendia nada diferente daquilo. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? A minha motivação sempre foi a luz, né? Sempre foi, caramba, é legal estar aqui no tatame. É bom fazer isso aqui. Eu amo fazer isso aqui. Eu sou feliz fazendo isso aqui. A sensação de pós-treino é a melhor que tem. E eu fui levando. E eu acho que dessa forma eu evolui muito. A minha parte criativa foi lá em cima. Eu conseguia pensar e desenvolver. E quando eu vim pra cá, foi outro fator que começou a me impulsionar, né? Porque aqui o Lloyd é muito motivado na raiva, tipo assim, tu vai sofrer muito pra chegar lá com raiva pra fazer a coisa acontecer. E funcionou também pra mim, né? Porque por muitas vezes eu tava muito de boa ali. Ah, legal, tô aqui no campeonato, tô nos Estados Unidos, tirei meu visto, já venci, entendeu? Tipo, tu chega com aquela mente de, cara, não tem como sair daqui derrotado, porque de acordo com a minha vida, isso aqui já era impossível. Então eu já tô amarradão. Então eu chegava nos campeonatos com essa mentalidade que era ótimo, era muito bom, o estresse lá embaixo. E a coisa acontecia, se não acontecesse também estava bom. Eu ia tomar uma Coca-Cola depois no McDonald's e estava de boa. Engraçado que, desculpa te interromper, mas é Ah, vamos. engraçado que, de certa maneira, você passava um pouco isso, né? E inclusive, assim, às vezes até questionado, né? Não sei se chegava para você essa mensagem, mas para mim, às vezes chegava assim, porra, o Mohamed, se ele quisesse mesmo, meu irmão, ligava daquele cara. Parece que ele tá lutando ali, porra, não sabe, meio displicente, enfim. Mas eu 100%, costumo até hoje, dizer, né, até cara, falar hoje. assim, não, cara, esse cara tá tudo sob controle. Esse é o melhor dele, né? Assim, no sentido seguinte, porra, nem todo mundo vai se expressar, né? E aquela expressão vai representar o melhor desse cara, né? Ele não precisa estar com raiva, ele não precisa estar ali demonstrando que quer muito para na cabeça dele aquilo ali está acontecendo de certa forma, né? E aquela eu acho porque eu tô me colocando na minha situação também, né, cara, das experiências que eu tive, inclusive competindo. Quanto mais sereno eu tava, né? Quanto mais confiante, quanto mais calmo, melhor minha performance.
entendeu? Então, enfim, eu entendi um pouco aquilo ali, não descartando que o outro lado também existia. Tem muita gente que depende dessa coisa de, porra, tapa na cara, meu irmão, quero entrar, vou fazer do meu oponente ali o meu inimigo mortal, enfim. Entendo que funciona também, mas eu acho que não é para todo mundo. E eu tenho isso muito dentro de mim, assim. Que tem campeonato que tu vai ganhar fazendo jiu-jitsu, tem campeonato que tu não vai ganhar fazendo jiu-jitsu. Tem pessoas que tu só vai ganhar se tu fizer jiu-jitsu. Tem pessoas que se tu fizer jiu-jitsu não tem como tu ganhar. Então, então voltando, né? Então eu fui motivado muito por essa luz, aí depois que eu vim pra cá eu tive as trevas, mas aqui. Não porque o Lloyd faz isso, ou a academia faz isso, não, é porque de novo, eu era um cara que sempre tinha um pagode, sempre tinha alguma coisa em casa, né? Sempre tinha uma história, sempre tinha alguma coisa. E eu vim pra cá, cara, eu não falava o idioma. Então, você imagina um cara de 18, primeira vez que eu vim 18 anos, que eu não entendia muitas coisas. Tipo, tristeza eu não entendia. Claro, eu tive uma época lá que eu perdi meu pai, não sei o quê, não sei o quê. Mas foi vida, não foi que a minha rotina ou a vida que eu vivia não me agradava. Não foi, foi uma coisa que aconteceu. E quando eu cheguei aqui, pô, eu não falava idioma, era frio, as pessoas eram frias, não tinha resenha depois do treino. Muitas coisas eu, caramba, deixei de ter. Mas o meu desempenho foi lá em cima. Por quê? Caramba, eu não tenho isso. Eu não tô vivendo aquela vida agradável que eu vivi ali. Isso aqui precisa mudar. E aí é como se eu tivesse voltado pro começo, onde estava tudo uma merda e eu precisava mudar de alguma forma, não sabia como. Então, aí começou a entrar uma raiva, começou a entrar um. Irmão, não existe me raspar aqui. Não existe. E o Lloyd foi muito bom. Ele soube tirar muito desse lado meu, assim. Ele, caramba, é isso aí mesmo, não sei o quê. Tu tá aqui pra mudar de vida, tu não tá aqui brincando e tal. E então eu tive esses dois lados, e aí também a cultura, né? A cultura do gringo de fazer drill, isso eu aprendi. A cultura do gringo de fazer força, né? Porque até então eu era um cara com genética muito boa, mas que não estava preocupado em ficar mais forte. Ah, ficar mais forte não, jiu-jitsu não é força, cara. Jiu-jitsu não é físico. E aqui, meu irmão, era malhar, era subir escada com os caras nas tuas costas. É o wrestling, não sei o quê. E aí eu, caramba, brother, tem esse outro lado aqui também que eu não tô plantando semente. Então, tudo nessa transição é aquilo de novo. Eu poderia sentar, chorar e odiar minha vida e falar que aquilo não era pra mim. Mas eu acho que eu consegui enxergar um lado bom ali também e tal e tal. Então, tem até aquele áudio lá do Pedro Bial, Filtro Solar, que é, Sei, é sei. muito maneiro, que ele fala assim: more uma vez em Nova York, mas vai embora antes de endurecer, né? Sim. Mora uma vez no Havaí, mas vai embora antes de amolecer. E eu penso isso, eu falo, caramba, eu acho que eu, tipo assim, chegou um momento, 2019 ali, pô, minha filha nasceu, foi difícil pra caramba, 2020 agora é um momento que eu tô me questionando assim, caramba, será que eu tô endurecendo já? Será que já tá na hora de sair daqui, entendeu? Mas, olha só, 5 anos no Brasil, 5 anos aqui, sem planejar. Mas a coisa começou a eu não sei, tipo, eu sinto no meu coração assim que foi muito positivo ter vivido esse lado de mais lifestyle, de mais relaxado, de carioca. A gente é assim. Não dá pra tu pegar um carioca e colocar o cara pra. Quer dizer, tem carioca que tem esse perfil, mas a maioria, a nossa cultura não é essa. Não é de viver uma vida estressante assim. Uma parada, não, tá muito estressante, não. Sai, sai. Deixa, tá bom, deixa aí, a gente vai entendendo. E aqui é o oposto, né, cara? Aqui é Washington DC, cara. Tipo, eu tô 7 minutos do Pentágono. É outro tipo de. Tipo, tu não vai chegar pra pessoa, e aí, tudo bem? Pô, como é que tá o tempo? Não existe. Numa fila de supermercado, tu fala, caramba, né? Como é que pode? O Trump falou isso. A pessoa não tem tempo pra. Se tu tentar ser muito amigável, a pessoa já começa a ficar desconfiada, acha que tu quer tirar algum proveito dela, entendeu? Acho que tu tá pedindo alguma coisa. Porque não existe essa interação entre as pessoas. Sim. Então, foi bom as duas coisas pra mim, entendeu? Não sei se eu respondi tua pergunta. Sim, sim, você falou, assim, eu acho que o que eu queria
te perguntar, na verdade, esse início aí com nós, né, cara, e essa questão da metodologia dele, o quanto isso te ajudou, né, cara, e você já falou aí um pouco dessa mudança cultural, né? Eu acho que, de novo, né, tem vários lados bons, né, mas fico imaginando, cara, você falando aí, pô, você chegar num país completamente diferente, cara, você não sabe a língua direito, né, cara, Washington DC, porra, deve ser mais difícil. Racismo, irmão. Racismo. Eu não acreditava em racismo. Não era uma coisa que eu já tinha parado para pensar. Mesmo vindo de onde eu vim, mesmo tendo essa bagagem toda, eu não sabia que era racismo antes de chegar aqui. É mesmo, né? Você Eu sentiu não, isso aí? Você eu teve, não, então, essa experiência? não, o racismo caminha contigo aqui 24 horas. Você tem que entender que se tu tá no supermercado e a pessoa que tá te atendendo é preta, ela vai te tratar de uma forma. E se for branco, vai te tratar de outra forma. E depende também de quem você é. Tipo, quando eu tava com cabelo grande, com black, os negros me tratavam de uma forma. Agora que eu tô assim, o cara fica meio assim, pô, qual é? Esse cara é preto, é branco, ele é o quê? O cara fica tentando. Aí eu preciso falar, do jeito que eu falo, se eu falar uma gíria, o cara vai me tratar como negão. E aí é beleza, é brother. O cara vai segurar a porta pra tu e tudo. Se tu for branco, o cara não vai te ajudar. E é o racismo de lá pra cá e daqui pra lá. O preto e o branco. Não é o branco só. Ah, o branco odeia. Eu acho que o preto também se vitimiza pra caramba aqui, no Sim, sentido sim. de tipo assim, caramba, esses caras odeiam a gente. Ah, não sei o que, o Trump. Ah, não sei o... Então, isso pra mim é muito... É uma coisa que eu não acostumo. Caramba, peraí, é isso mesmo que vocês querem? E uma coisa, né, minha, assim, que eu penso, eu não posso tentar mudar os caras, porque eles estão assim e tão bem assim. Eu que tenho que me adequar, entendeu? E isso pra mim é muito triste, entendeu? Porque, caramba, como assim? Porque no Brasil, se tu é negão, mas tu é rico, ninguém vai te... Dependendo do jeito que tu se comporta, beleza, tu passa batido. Mas aqui não, aqui se tu for preto ou branco, vai ter gente que vai te odiar só por isso, independente se tu é rico, pobre, vai ter gente que não vai te tratar bem, tu vai sentir energia, entendeu? Então, pra mim isso é muito complicado, eu não entendo isso direito. A gente está até vindo agora para. A gente já falou um pouco da história aí, né? A nossa história, mas vindo um pouco aí para os dias de hoje, cara, a gente está passando por um momento aí, assim, bastante incomum, né, cara? Pegou todo mundo de surpresa. A gente não sabe nem o que está acontecendo direito, né? Até porque as informações chegam para a gente de maneira muito confusa, né? Mas, de novo, olhando para o lado bom, que isso faça com que as pessoas reflitam, né, e entendam e deixem de lado algumas coisas, né, porque eu ainda vejo isso com uma força muito grande, principalmente no lado político, né, acho que ontem você falou um pouco ali, algumas coisas que eu achei interessantes pra caramba, uma delas foi religião, né, falou uma coisa que eu acredito muito, e sempre questionei, né, assim, por que uma religião tá certa e a outra tá errada? Se o cara nasceu, porra, numa cultura que não teve acesso àquela religião, então o cara já nasceu pecador, já nasceu no inferno mesmo, né? Você falou um pouco isso ontem. E mesma coisa, né, cara? Às vezes a gente teve paz, ou a gente teve uma influência política que mexeu um pouco com a gente. A gente está vivenciando um momento, cara, que tem que estar todo mundo meio que junto, né? A humanidade tem que estar junta e refletindo, né, e tomando ações de conjunto para que a gente possa enxergar o problema da melhor maneira possível e sair desse problema, né? E às vezes a gente acaba caindo em guerrinhas sociais, de políticas que, porra, não sei aonde, né, onde vai levar. Na verdade, é uma briga que não é tua, irmão. É você comprar uma briga que não é sua muitas vezes. Entendeu? Tipo assim, caramba, beleza, né? Tem a questão daí do Bolsonaro ser racista, machista, e não sei o quê, ou o Trump e tal. Uhum. Mas no final das contas, foi até uma coisa que aconteceu, né? Você não vai casar com o cara, mano. Você não tem que pessoalmente gostar dele, não é essa a função do político. Sim. Entendeu? A função do político é governar, né? Então, aí beleza, se ele toma alguma decisão que você não concorda
quando se fala de governo, ok. Mas o cara tá falando de coronavírus e tu tá julgando o cara por ser machista, você tá no mínimo bitolado. Sim. Digamos que eu sei, tá bom, o cara não gosta de mim, pô, eu sou preto, vim da comunidade, ok. Mas o que isso tem a ver com o coronavírus? Por que tu tá trazendo essa bagagem para esse tópico aqui? Então, acho que é um pouco de maturidade também das pessoas, às vezes, né? Inclusive do Bolsonaro também, muitas vezes. Muitas vezes o Bolsonaro, não, você é repórter. Tá bom, mas o repórter tá ali para te ajudar também um pouco. Sim. Então, acho que de lá para cá e daqui para lá, tem muito essa imaturidade, assim, que aqui, pelo menos, é um pouquinho melhor. É um pouquinho melhor. Entendeu? Mas mesmo assim, política, de novo, política, religião, são coisas que a maioria das pessoas não estão dispostas a aprender ou melhorar. É isso e pronto. Eu vejo, você está falando aqui um pouquinho melhor aí, né, no caso, mas até escutando aí as notícias, né, o próprio podcast lá do Joe Rogan, cara, eu vejo que tem muito problema muito parecido, principalmente nesses problemas mundiais sociais. Por exemplo, essa questão da mídia que a gente está falando, de novo, não estou condenando, eu tenho minha opinião aqui, mas não estou condenando completamente a mídia, mas ela também está passando por um momento de revolução, certo? Porque assim, são vários hoje são vários canais de comunicação, não é só o jornal impresso, não é só a televisão, né? A gente está recebendo informação de vários meios, e existe, eu acho que sempre existiu, mas agora é muito mais questionado, né? A questão da manipulação, ter uma matéria tendenciosa, enfim, aquilo ali está baseado em estudo ou está baseado numa opinião. E eu acho que eles também precisam se reinventar e entender o momento que a gente está vivendo, né? E, inclusive aqui, isso que a gente está fazendo aqui. Por que eu resolvi fazer isso? Porque eu acho que isso aqui, cara, não acho que isso aqui é melhor do que nada, mas é uma conversa sincera e que o objetivo daqui é levar informações sinceras e verdadeiras para as pessoas e que a gente leve uma mensagem que possa ajudar, de certa maneira, as pessoas a enxergar algumas coisas de uma maneira melhor, enfim. Então, assim, cara, o que eu vejo não é um problema só aqui, nessa questão política, eu vejo que é um problema mundial, né? Deixa uma guerra. Eu acho que o brasileiro ele acaba discutindo mais. E Pode ser. quando discute sem a vontade de evoluir, vira um murro em ponta de faca. Aqui eu não vejo muita discussão. Por exemplo, o preto não vai falar de racismo com branco. Um branco não vai falar de racismo com preto. Isso também é ruim, isso é péssimo. Porque você divide mais ainda, né? Não tem discussão. E essa questão, né? Eu odeio o Trump. Mas por que tu odeia o Trump? Não, porque eu odeio, porque ele é racista. Tá bom. Eu amo o Trump. Mas por que tu ama? Não, porque ele é legal. Muitas vezes não tem embasamento nenhuma tua opinião. Assim como a mídia. Sim. Então, a mídia muitas vezes não tem embasamento, aí o cara joga uma coisa lá, mas se eu já gosto desse canal, beleza, tá certo, né? Tá certo. Então, é assumir. Eu gosto desse cara, então ele tá certo o tempo todo. Eu não gosto desse cara, então ele tá sempre errado. Eu acho que isso que não pode acontecer. Se tu gosta Exatamente. do cara, ele vai errar também. Se tu não gosta do Exatamente. cara, ele vai acertar também. Então, É o que a essa gente falou, mente. inclusive, dos nossos mestres, né? A galera não é perfeita, não tem só um lado perfeito e o outro lado totalmente errado, né? Então, Perfeito. isso vale para a religião, isso vale, enfim, essas questões políticas também, né? Não vai acertar sempre. Eu acho que a gente tem que tentar ajudar de alguma forma, nós como cidadãos, na forma que a gente tem, e os governantes também, fazer o papel deles. E ser Né? questionador, né? Como indivíduo, né? Como Sim, eleitor. Tipo assim, tá bom, eu gosto do Tiririca. Mas será que ele não fez alguma coisa errada? E também, será que a coisa errada é que ele. Então, de novo, né? Claro, da intenção. Será que ele errou tentando acertar? Ou ele errou querendo prejudicar realmente o povo? Ou foi um pensamento 100% egoísta ali só pro bem dele? Isso tudo eu acho que a gente tem que pensar, porque, de novo, são seres humanos ali, cara. Né? E muitas vezes a informação chega. Por exemplo, o Trump, aqui ele estava falando disso, né? Claro que ele estava também fazendo campanha política agora, ano de eleição, mas ele falou assim, cara, eu decidi fechar eu decidi fechar aqui a fronteira com a China.
fronteira não, decidi fechar o border, né? Sim. E isso nunca foi feito. E uma semana depois eu fechei com a Europa. Isso também nunca foi feito. Então, muitas vezes chega pro cara uma situação que não aconteceu antes. Ele tem que assumir a bronca, falar, não, é isso que vai ser feito. Não. E vai ser amado ou odiado por isso. É igual um goleiro, é igual um atacante. Pô, o cara perde o gol ali na final da Copa do Mundo, ele é odiado pra sempre. Entendeu? Então, Sim. é mais ou menos isso, sei lá. É complexo. Total. Ali, tem uma coisa, cara, que, assim, eu no meu projeto, eu vou falar aqui um pouquinho, assim, do que eu acredito e por que, inclusive, eu vim a trabalhar, de alguma forma, com jiu-jitsu, né, que era uma coisa que eu achava que ia ser, não digo um hobby também, porque eu nunca vi o jiu-jitsu como um hobby na minha vida, mas eu encarei sempre com muita seriedade, né, não achava que ia ser um atleta ou viver 100% disso, mas sempre que eu pisei no dojo ali, a minha, a minha presença estava totalmente focada ali naquele momento e eu me dedicava, fui muito dedicado. Acho que uma das coisas que, que mais me ajudou, inclusive na luta, foi a minha dedicação e determinação ali de querer fazer, de querer conseguir. Mas assim, meu projeto hoje é baseado muito nos princípios, cara, do jiu-jitsu, né? Eu acho que está na essência da arte marcial, que eu acho que com o tempo eu fui amadurecendo tanto na luta, né, quanto na vida, no lado profissional, e vendo, não só eu consegui enxergar isso, mas algumas pessoas começaram a me falar isso, né, assim, porra, André, você de certa forma, cara, você lida com esse problema de uma forma muito diferente, eu acho que isso veio da luta, né, isso veio do jiu-jitsu, eu acho que é porque você é faixa preta, porque você é faixa preta, você lida assim, enfim, eu falei, cara, realmente tem uma coisa que a arte marcial, e no meu caso, o jiu-jitsu, me ensinou e que eu levo para minha vida, no dia a dia, tudo que eu faço, né? Tem muitos princípios básicos que a gente aprende, né? Que vai desde disciplina, né? Até timing. Né? E você, outro dia, eu tô falando isso porque eu vi um vídeo que você fez falando de distribuição de peso, que é um dos princípios básicos, né, do jiu-jitsu. E aí você puxou essa conversa ali, pô, o Ali também tá falando um pouco, né, de uma coisa que é um dos fundamentos. E você até usou ali naquele momento ali a experiência que você teve com o mestre Della Riva. O quanto você acha, cara? Eu tenho certeza, assim, eu acredito, né? Eu tenho certeza. Eu acredito que de certa forma esses princípios, por mais que você viveu uma atmosfera muito esportiva, né, cara? Foi muito dedicado ao lado esportivo do jiu-jitsu, mas eu tenho certeza que esses princípios foram essenciais aí também para sua vida ao longo dessa jornada aí de vida, né? E que para frente também vão ser importantes, né? Então assim, o quanto você vê isso aí na sua vida, sabe? Esses ensinamentos da arte marcial, não só dentro do tatame, né, cara, mas na relação de vida com a sua família, nos seus projetos, enfim. É um campo energético, né, que a gente tem ao nosso redor, assim, que quem tem um pouquinho mais de sensibilidade percebe, né? A gente tem Eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Quando tu começa a se conhecer, tu acaba silenciando a voz externa Hum. e capitalizando o teu universo tá aqui, né? O que tá acontecendo aqui fora não necessariamente vai chegar, né? Tirar tua paz, tirar tua energia, tirar do teu foco, né? Que de Mas você novo, acha que o jiu-jitsu ajuda nessa 100% a nessa você se busca pelo conhecer, autoconhecimento. a você se Sim, conhecer de verdade, né? Entender suas sim, qualidades, entender seus defeitos, e saber lidar com isso. sim, é o jiu-jitsu, é o yoga, né? São essas coisas que vão te mostrar, que vão te colocar em situações onde não tem como você ganhar, né? Digamos que você seja uma pessoa mimada ou alguma coisa, vai chegar um momento no jiu-jitsu que você não precisa esperar muito, no primeiro dia que você treinar, tu vai entender ou não, mas isso está acontecendo, que tem situações que só te resta esperar, cara.
que seja 1 segundo, mas 1 segundo pode durar uma eternidade numa situação ruim. E esse segundo te faz uma pessoa melhor, porque tu tem que esperar, ou tu desiste. Sim. Mas esse segundo vai voltar pra você. Se você não encarar esse segundo agora, você vai ter que encarar daqui a 5 segundos, daqui a 1 minuto. E aí você vai aprendendo, o jiu-jitsu, você vai entender que você vai estar nas piores situações e nas melhores situações no mesmo treino. No espaço de 5 minutos ali, você tá no melhor e no pior de você. E isso, que isso traduz na vida? Isso traduz que você vai chegar no teu trabalho e tu vai encarar peraí, eu encarei 6 problemas hoje cedo ali no jiu-jitsu. Peraí, deixa eu ver o que é esse problema aqui. E o desespero vai ficando mais distante de você. Porque você vai entendendo que dá para defender aquele estrangulamento, dá para. Então, a gente cria essa tranquilidade, essa serenidade, porque a gente. Eu não sei por que ainda, né? Não tô. Eu acho que no momento que a gente entendeu por que a gente não tá, a gente não tem mais que tá aqui nesse plano. Mas a gente, sem dúvida, todo mundo que conversa comigo diz, né? Quem é e quem não é do jiu-jitsu diz que só de estar conversando ali já melhora o que está acontecendo. E eu vou te dar o exemplo do De La Riva mesmo. Eu me lembro que eu chegava lá no De La Riva às 7 horas da manhã, pegava 1 hora e meia de trânsito, você saía de casa por 5h20 da manhã. E, cara, eu chegava no tatame, o mestre estava sentado assim, ó, de perna cruzada. Ele não precisava falar nada, irmão. Eu só entrava naquele ambiente ali e já. Tchum, a coisa já ficava melhor, entendeu? E aí, quando eu começava a aquecer, a alongar, pô, meu corpo estava diferente, minha mente estava diferente. E aí tu começa a treinar, treina, daqui a pouco tu acaba, toma um banho. Pode acontecer o problema que for naquele dia ali, cara. Tu tá pronto, entendeu? E a gente tem muito disso. Eu vou dar um exemplo meu que aconteceu essa semana, tá? Eu estava na academia, malhando, essa semana não, antes de fechar tudo e tal. Na academia de musculação, malhando e tal, né? Aí tinha uma menina malhando, não sei o quê. Tipo assim, a gente se conhece de vista ali, eu sei quem ela sabe quem eu sou, mas não tem uma amizade. É só um oi, tudo bem. Todo dia, a pessoa malha no mesmo horário que você. Cara, essa menina me mandou uma mensagem, pô, eu quero treinar jiu-jitsu. Aí eu. Mas pelo tom da mensagem dela e pelo pouco que eu vejo da personalidade dela ali, eu sei que ela é uma pessoa, no mínimo, problemática. Ela marinha dos Estados Unidos, não sei o quê, veterano da marinha. E eu entendi ali pelo duas mensagens que a gente trocou que ela tava querendo aprender jiu-jitsu pra bater em alguém, tá ligado? Não era uma coisa de eu quero conhecer o esporte. Não, era tipo, eu preciso aprender isso, porque eu vou precisar usar. Como muita gente chega no jiu-jitsu assim, né? E a gente Sim, percebe isso, sim, sim. esses padrões. Aí eu, tá bom, mas o que? Comecei a conversar. E, resumindo, ela tava sendo agredida, cara, pelo namorado. Entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque a garota, sem me conhecer, confiou, cara. Uma coisa que é muito séria. E aí, de novo, aquela parada que a gente falou da responsabilidade de ter uma faixa preta, né? Nesse momento, já era. Tipo assim, a pessoa te fala uma coisa que você não queria saber muitas vezes, porque agora mudou minha vida. Se eu posso ignorar, e se você morrer amanhã, caramba. É minha responsabilidade agora, né? Tipo assim, você me falou, acabou, você influenciou minha vida. Querendo ou não, agora o que acontecer daqui pra frente, eu tenho um pouquinho de responsabilidade também. Sim. E tal, e comecei a conversar com a menina e não sei o quê. E, cara, depois da conversa, eu não tenho como ler o pensamento que a pessoa. Mas ela me falou, né? Aí passou um tempo, a gente não conversou mais, eu viajei e tal. E ela falou, cara, ó, terminei, tô muito bem, não sei o quê. Aí, nessa conversa, eu já não tinha mais a motivação de treinar. Eu até dei graças a Deus. Eu falei, pô, que bom. Mas tu percebe que a gente tem isso, cara. E o mundo percebe também. A pessoa te olha e fala, caramba, eu acho que ali eu vou encontrar, de repente, uma solução. Entendeu? Então, eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Que a gente, na sociedade, tem um papel que é invisível ali,
mas que as pessoas notam, as pessoas sentem, tipo assim, caramba, é ali que eu vou Total, achar minha resposta. total. Eu sinto isso a cada dia mais, né? Então não sei se também com o tempo e com o amadurecimento, né? De você passa isso de alguma forma. E tem uma coisa específica em você, até para a gente caminhar aí pro final da conversa, cara, que eu sinto assim muito em você, e eu acho que, de novo, é um princípio, né, cara, ou uma ferramenta que o jiu-jitsu dá pra gente, tá? E isso, inclusive, tem um lado ruim, né? Ou eu acho que no início isso foi muito confundido, que é o pouco que você falou da gente ter uma segurança, da gente se apoderar de certa forma, de estar muito confiante nas situações de vida, né? Então, assim, já levando aí para o teu futuro, né, cara, que eu vejo que você hoje está caminhando para projetos, usando, inclusive, as mídias sociais, enfim, de os canais que existem hoje de mídia, né, para transmitir um pouco essa tua mensagem de vida e, enfim, de falar um pouco de experiência de vida, ensinar um pouco as pessoas. Eu vejo que tu faz um trabalho também para atleta, né, enfim, que está baseado também nessa questão emocional. Mas eu vejo, cara, em você uma autoconfiança muito grande, inclusive para falar da maneira que você fala, assim, muito transparente, né, muito verdadeiro, e sempre trazendo muito essa questão da sua raiz, né? Você valoriza muito isso nas suas conversas, sem medo, sem medo. Você vê que você não tem medo de falar o que você fala, do jeito que você fala, se você vai ser taxado enfim, você fala o que tem que falar, né, irmão? E é isso. Então, assim, eu acho que isso também veio, né? Assim, você ter essa força que você tem hoje, não só física, mas, mas essa força mental, ela, de certa forma, ela veio da arte marcial, do jiu-jitsu. 100%. De novo, autoconhecimento, né? Porque eu percebo, cara, que nesse mundo que a gente vive hoje em dia, as coisas estão mais fáceis. Mas quando você facilita de um lado, você dificulta de outro. Eu vou explicar por quê. Hoje tu tem informação, tu sabe o que aconteceu com o Michael Jordan, tu sabe o que aconteceu com o Mike Tyson, tu sabe o que aconteceu com o Eminem, tu sabe o que aconteceu com as pessoas que você admira, só de pesquisar. Você vai pesquisar e você vai achar. Porém, o que você não pode fazer de maneira nenhuma é querer ser o Michael Jordan, é querer ser o Mike Tyson, é querer ser o Eminem. E eu, por muito tempo, eu quis ser outras pessoas. Sim. Entendeu? Pô, eu vi o André Freitas chegando lá na academia, pô, com a orelha estourada, linda. Cara, naquela época eu era doido pra ter a orelha estourada. Né? E eu vi a tua, falei, cara, irmão, essa é a orelha que eu quero. Então, eu já peguei uma parte do André aqui. Aí eu via, pô, o Magno, tal, moleque, pô, sarado, pum, eu quero ter. Aí você pega partes de um monte de gente pra montar quem você é, sem saber disso. Sem saber disso. Isso é uma coisa que o negro sofre muito, né? Porque o negro não tem isso. Não tem um exemplo lá de negro na televisão. Então o negro, eu até discuto muito isso, né? O negro quer ter o cabelo liso. Porque quem tá na novela é o cara de cabelo liso. Então o cara, de criança, com 2 anos de idade, ele já tá pensando, caramba, eu quero ser aquele cara. Né? Enfim. Então, eu fui me moldando, pegando exemplos que eu não tinha perto de mim, não tinha na minha família, não tinha exemplo de sucesso, assim, né? E fui colocando na meu caderninho ali, isso aqui que eu quero ser. Tal, 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 tal. Mas chegou um momento que eu notei, assim, também li um livro chamado Relentless. Tu já leu esse livro? É do, Não, do não. Tom. Eu posso ter. Legal que você tá dando umas dicas aqui para Ele não tem. É um cara que ele foi treinador do Michael Jordan, ele treinou o Kobe Bryant também. É um cara muito influente assim na NBA. E esse cara, ele fala, né? Ele fala, cara, a minha função como treinador não é mudar o meu atleta, é fazer ele descobrir quem ele é, que através disso ele vai achar o jeito dele de fazer a coisa. Então, de 2 anos, de 3 anos pra cá, eu acho que também eu precisei ganhar mundial pra pensar assim, caramba, agora eu sou. Eu não quero mais, eu não tô tentando ser mais, eu sou. E aí, de novo, a Matrix lá, né? Que clica e tu precisa conseguir. Quando tu consegue, tem um clique.
E eu comecei a entender que eu não ia conseguir ser o André Freitas. Eu não ia conseguir ser o Roger Grace. Eu não ia conseguir ser essas pessoas. E nem seria interessante se eu fosse. Eu acho que a minha função, acho que a pessoa que eu sou, a graça da coisa não é eu ser essas pessoas, é eu ser eu mesmo. É eu através da minha história, através do que eu fui, do que eu penso, cooperar de certa forma. Sim. Então, essa questão do autoconhecimento tá sendo muito boa para mim, porque hoje em dia eu não preciso mais, muitas vezes, ser playboy. Porque muitas vezes tu fala, caramba, o playboyzada tá usando isso, eu quero ser assim. Ou, pô, o moleque da favela tá usando isso, eu não quero parecer nesse momento que eu não tenho como esconder, cara. Tem coisas que, por mais que você tente disfarçar, pior às vezes. Porque fica É feio e verdade. fala, cara, esse daí não é você. Você não é um moleque criado na barra que surfou a vida toda. Não é isso. Então, esse nível de pensamento, cara, que eu acho que eu tô chegando perto de assumir pra mim mesmo que eu sou. E quando tu assume pra você, o mundo sente, né? E aí, claro, tu pode de repente desagradar alguém, sim, mas o que que isso no final das contas importa, né? Sim. Então eu acho que eu tô chegando num momento na minha vida onde tá importando cada vez menos julgamentos e não sei o quê. Por exemplo, eu vivi a minha vida toda falando, caramba, atleta não pode falar de determinadas coisas. Porque eu sou atleta, eu só posso falar de jiu-jitsu, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E hoje eu tô, cara, mas por que eu não posso falar disso? Por que eu não posso pensar isso? Entendeu? Então, a coisa tá ficando melhor pra mim, cara. Meu ombro tá mais leve. Eu tô tipo, caramba, eu sou eu mesmo e tá bom, né? Eu não posso negar que, caramba, eu vi tráfico na minha vida. Eu vi. Eu vou fazer o quê? Eu vou apagar isso da minha memória, entendeu? Então eu vi muita coisa acontecendo perto de mim que a maioria das pessoas não vivenciam. E o que que eu vou Sim, fazer? Eu vou você, fingir que você nunca teve aconteceu? você teve um input de vida, cara, cultural muito forte e que você não tem nem medo, nem receio, enfim, nem vergonha de falar. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar isso, né? Você não tem a Perfeito. mínima vergonha de falar, você é muito sincero. Eu acho que, cara, isso faz muito parte do teu sucesso também. De novo, não é sucesso que eu digo, não é porque você tem milhões de seguidores. Eu acho sucesso em tudo que você faz, né, cara? Eu acho que não só de novo na parte atlética, mas como um ser humano, cara, que tem uma missão na vida aí de passar as mensagens, como você está fazendo. Eu acredito que quando você deixar de ser atleta, você vai estar tocando outro projeto também, que eu vejo você já hoje, já montando, né, cara? Essa parte, como eu te falei, do teu projeto para atleta, né? Enfim. Então, acho que essa tua verdade que você traz e comunica de uma forma muito sincera é muito agregadora também, porque você tá trazendo informação. Ontem mesmo, naquela tua live ali, você estava fazendo treino de cadeia, né? Treino de E eu lembro, cadeia. você falou uma frase assim, porra, não tem só nego ruim na cadeia, não, tem nego bom também, né? Porque às vezes a gente acha que, porra, irmão, só tá preso Perfeito. quem é ruim, enfim, e não é. A real é essa, né, meu irmão? A real a gente sabe que não é, que tem gente boa também. Então, assim, isso de novo você fala porque você sabe, meu irmão. Você conviveu com isso, né? E você traz isso pra gente aqui sim de uma forma muito muito verdadeira, muito autêntica, meu irmão. Parabéns aí por tudo que você está fazendo, por essa pessoa que você, com o tempo aí, né, foi passando pra gente e, como eu te falei, eu tive a honra de fazer parte aí, por mais que tenha sido uma parte pequena aí dessa jornada, acho que foi uma parte importante, intensa. E de novo, porra, muito agradecido aí de você estar abrindo esse meu projeto aqui também, de estar fazendo esses podcasts, com um cara que teve uma importância também na minha vida muito grande, e que está doando seu tempo aí. A gente está falando aqui num domingo, enfim, a gente tem família, mas você tá colocando energia aí para fazer isso aqui comigo. Muito agradecido, irmão. Não, eu que fiquei agradecido pra caramba. Tanto de ter visitado, ter te visitado lá. Lembra? Aquele dia foi especial, 100%. Irmão, Pô, foi muito especial. Conheci o Ronaldinho Gaúcho, depois conheci tua casa.
Pô, aquele dia ali foi. Pô, nunca vou Foi muito esquecer aquele especial. E dia. tem um aluno, cara, que fala. Outro dia ele falou de você, assim, falou, pô, lembra aquele cara que veio aqui, aí começou a te descrever, e ele fala, porra, então assim, você marcou aqui também, de certa maneira, pessoas pela sua passagem aqui pra gente. Acho que isso é muito importante até para os meus alunos, né, cara? Porque eles acabam tendo contato com pessoas de verdade ali que fazem parte do meio ali da luta, né, Sim. de uma maneira profissional. Então esse É, contato. e ratifica, né? Uma coisa que aconteceu. Não, e você sempre foi. Você, acho que você nem sabe disso. Mas você sempre teve uma presença muito forte, né? Eu me lembro ali do Brigadeiro quando se falava em capoeira. Porque até então você era o capoeira. Eu acho que quando eu comecei a treinar, você não estava treinando tanto. Não sei se você teve lesão e tal. E você não era o André, você era o capoeira. Aí depois virou André Capoeira no exame de faixa. Aí depois que tu virou André Freitas, pra mim, pelo menos, né? E tua presença era legal, cara, porque, primeiro, a orelha, isso foi a primeira coisa, né? Na época. Eu era doido. Até hoje eu não tenho orelha estourada, irmão. Eu falo, cara, eu quero ter orelha estourada, pô, quero tal. E aí eu vi a tua, falei, porra, a do Cristiano também era irada. Aí eu falava, pô, mano, quero ter orelha igual desse cara e tal. E tu tava sempre bem vestido também, né? Pô, sempre, não, tipo, e não era um estilo ortodoxo de se vestir. Nunca foi. Né? Era sempre mais luz, mais de boa. Tava alinhado, mas não era aquela coisinha Totalmente alfaiate, né? formal, né? E aí eu, caramba, eu olhava, eu não entendia isso, né? Aí depois eu comecei a entender mais de moda, pô, fui pra Itália, fiquei um tempo, e aí eu comecei também a entender que não é porque é legal que vai servir em você, né? Um dia a gente pode até sentar pra falar de moda também, que eu quero. é, não é porque é maneiro que vai servir no teu corpo, que vai servir em você. Então, tem coisa que é legal, mas não é pra você. Deixa a Beyoncé usar, irmão. Exatamente. Deixa a Beyoncé, deixa a Jennifer Lopez usar aquele decote ali. Não é pra você, né? Então, são coisas que marcam a gente, né? E, claro, o jiu-jitsu também, pô. Tinham dois caras que eu apanhava todo dia. Não tinha briga. Porque eu falo isso até hoje. No jiu-jitsu, assim, quem não treina jiu-jitsu aqui vai entender o que eu tô falando mesmo sem treinar. Você só briga quando você não tá dominando. Porque se você tá dominando uma pessoa, não tem briga. A pessoa faz o que você quer que ela faça. Você só deixa pra ela a opção de, tá bom, eu vou te finalizar aqui ou aqui, como é que tu quer, né? E o André, o Rômulo, eu tive essa conversa com o Rômulo agora lá em Lisboa. André, o Rômulo eram duas pessoas que, meu Deus do céu, no dia que tivesse na academia, eu ia tentar, né? Eu lembro que eu tinha uma mentalidade que até era ruim, tinha até meia dúzia de faixa preta que nem treinava mais comigo. Eu era muito dessa de tentar. Não, tá bom, cara, tá bom, mas eu vou tentar. De repente, hoje eu vou fazer uma pegada que vai dar certo, né? Mas André, e aí você falou, né, do foco que você sempre teve com muita seriedade, e realmente, cara, eram vocês dois assim que, claro, o Brigadeiro também, mas o Brigadeiro não treinava tanto, né? Não. Mas o Brigadeiro também era outro nível de crueldade, assim, né? Era uma coisa. Mas eram, cara, vocês dois, assim, eu lembro, cara, que eu falava, caramba, eu quero ser igual a esses caras, assim, quando fala de jiu-jitsu, eu quero ser assim, brother. É um jiu-jitsu que o cara não vai fazer nada, não vai fazer nada. Então, é uma coisa que eu sinto de você, assim, é essa pessoa que você é aqui, tá Eu ligado? No lembro que coração. você falou isso em algum outro lugar aí também, que me passaram É, outro dia um vídeo. Pô, o Mohamed falou de você aqui e tal. isso aí pra mim era chato. Não era chato, era bom. Era um sentimento bom. Tipo, caramba, o cara não. Teve uma vez, cara, que o Rômulo me colocou pra dormir. Num estrangulamento onde ele segurou um braço meu e o outro braço meu tava preso. Ele tava me estrangulando. E eu assim olhando. E foi desesperador, porque eu sabia que eu não tinha o que fazer. Eu era refém ali da situação. E realmente ele não teve a sensibilidade de entender, ele achou que eu tava brigando ainda, mas não tava. E aí eu falei, caramba, olha como é que o jiu-jitsu é irado, né? Tipo assim, óbvio, na hora eu fiquei, pô, caramba, dormi, né? Primeira vez que eu tinha é, sido estrangulado assim. Mas era assim que eu me sentia com vocês, cara. Era tipo, mano, tu não vai fazer nada.
E isso era irado, porque vocês não eram os maiores da academia, Sim. né? Não eram os maiores, tipo, tinha um também que era muito complicado, que era o Fabinho, né? Mas eu senti que tinha ali uma briga. Tinha determinados momentos que eu conseguia fazer alguma coisa. Mas com vocês não tinha isso, pra mim era bom pra caramba, assim, de sentir, sabe? E uma coisa, até falando disso aí também, que é importante, a gente vê no jiu-jitsu e aprende, né, cara? Pra mim, hoje eu tô vendo muito isso, é que depois as coisas se invertem, né? Não vou nem falar de você, porque, meu irmão, não dá nem pra treinar, mas hoje eu vejo, por exemplo, o Magno, cara, que é um cara que eu conhecia, porra, desse tamanho aqui, pequenininho na academia, porra, um cara que não tem, né, nem meu peso, às vezes nem minha força, porra, cara, o cara, assim, te mata no treino, né? Então, assim, você vê a evolução, cara, você vê a evolução do jiu-jitsu, né? E como é que você tem que lidar agora? Eu tenho que lidar de uma forma totalmente diferente, né? E você vai aprender a perder, né? Vai aprender a superar agora de outra forma, porque na parte física não dá mais, talvez, né? Enfim. Então, como é que você encara essa nova fase, né, do seu jiu-jitsu, né? E aí vem a maturidade, você acaba tendo novos aprendizados. Acho que você daqui a pouco vai passar por isso também. Enfim, isso, porra, é um outro aprendizado do jiu-jitsu, assim, cara, que para mim tá sendo ainda hoje, né, cara? Hoje eu tenho alunos, eu sei que eles vão passar por isso, eu sei que eu vou passar com isso com meus alunos, né? Sim, porque a gente vai E tu formar quer alunos passar por isso, né? que vão ser Tu não melhor vê do a que a hora, né? gente. Eu já tenho aluno hoje que, meu irmão, que me dá dura. Entendeu? Assim, que eu formei o cara, mas o cara, meu irmão, já tá me dando dor. Então, assim, isso é muito bom de ver, porque você sabe, cara, que isso faz parte da evolução. E, de novo, o seu objetivo como líder ou como mestre, enfim, é você fazer com que essa pessoa se torne, de certa maneira, melhor do que você, né? E que a gente consiga passar uma mensagem que ele leve para a vida, não só ali para o dojo, mas que ele se torne uma pessoa melhor e use essa ferramenta aí da arte marcial para o resto da vida. Perfeito. Legal, irmãozão. Porra, muito bom falar com você, cara. Abriu aqui a porteira aqui do projeto. Vamos ver se a gente faz. Daqui a pouco a gente combina um outro aí. Eu vou tá trazendo uma galera aqui também. O próximo aqui, se Deus quiser, vai ser com o mestre Silvio Bering. Já estou combinando aqui com ele. Enfim, tem uma galera aqui que eu listei legal para a gente trazer, não só galera do jiu-jitsu, mas empresários, enfim, pessoas que eu acho que são interessantes, que de certa maneira têm uma mensagem importante, um conhecimento aqui para passar para a gente. Mas, de novo, assim, quero te agradecer muito aí por esse momento e, cara, boa sorte nos seus projetos, que a gente consiga manter essa conexão aí pro resto da nossa vida. 100%. Eu que te agradeço. Estou empolgado aí. Eu sei que você tem muito a agregar. E é legal que você tem conhecimento de mundo, né? Não só de jiu-jitsu. Isso acho que vai ser um grande diferencial aí no seu projeto. A pessoa que estiver conversando contigo aqui, ela vai. Você planta semente na cabeça da pessoa que não necessariamente está falando de jiu-jitsu, está falando de jiu-jitsu, tá usando o jiu-jitsu como referência para falar de vida. Sim. E isso é o legal. Assim. Eu acho que esse que vai ser o maior diferencial aqui, porque eu vejo muito conteúdo de jiu-jitsu onde só tem jiu-jitsu. Não tem muito mundo, não tem muito conhecimento de mundo. E você tem, então estou feliz de ter sido a primeira pessoa para estar aqui. E estou esperando os próximos episódios aí para eu estar acompanhando também. Valeu, irmãozão. Obrigado aí, cara. Us. Abraço.